Olá, amigos. Nós estamos aqui para mais uma parte da nossa série em torno da cruz e já nos aproximando do final da série. Nosso personagem de hoje é Tomé. E antes de cada um de vocês pensar já no Tomé, no homem que duvida, eu quero trazer à memória de vocês dois outros episódios onde Tomé aparece com virtudes que eu e você precisamos ter na nossa caminhada de fé. Primeira vez que Tomé aparece com falas nos evangelhos, se encontra no Evangelho de João, capítulo 11, no contexto da ressurreição, da morte e da ressurreição de Lázaro. Jesus fica sabendo do que está acontecendo com Lázaro e decide se colocar a caminho de Betânia para estar com a família e, por óbvio, a gente conhece o fim da história, ressuscitar Lázaro. E os discípulos dizem: Senhor, é isso mesmo que tu queres? Faz poucos dias que nós saímos de lá fugidos porque queriam te apedrejar. E aí Tomé entra na história e diz: mas se é isso que tu vais fazer, Senhor, eu vou junto, mesmo que a gente tenha que morrer lá, mesmo que isso signifique todos nós morrermos juntos. Tomé é um discípulo leal. Essa virtude, essa qualidade, todos nós precisamos ter na nossa caminhada. A lealdade e o compromisso de estar com Jesus, mesmo quando há risco. A segunda vez que Tomé aparece no cenário bíblico, nos evangelhos, é no Evangelho de João, mais uma vez, capítulo 14. Jesus já está se despedindo dos discípulos, falando da sua morte, falando de que ele vai voltar para o Pai. E Tomé diz: como, Senhor, como vai acontecer isso? Como é que nós vamos te seguir se nós não sabemos para onde tu vai? Essa é a segunda virtude. Na caminhada de fé, nós precisamos ter a coragem de fazer as perguntas a respeito daquilo que nós ainda temos dúvidas. E diferente do que a gente às vezes pensa a respeito de Tomé olhando para o final do Evangelho, Tomé só quer entender, porque para ele é importante saber o que está acontecendo. Primeira virtude, a lealdade, a coragem, o compromisso de permanecer com Jesus. A segunda virtude, fazer boas perguntas, externar aquilo que ele ainda não compreendeu. E no contexto então de João 14, surge um dos versículos que muitos dos cristãos conhecem de cor, 14:6, Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa afirmação tão categórica de Jesus surge da pergunta de Tomé: como nós vamos te seguir se nós não sabemos para onde tu vais? Dito isso, nós chegamos no episódio da ressurreição. Capítulo 20 de João vai relatando a ressurreição de Jesus. Ele aparece para Maria Madalena, depois para Pedro e João, e depois, versículo 19, diz que Maria Madalena, 18 ainda, contou o que ela ouviu e falou com Jesus para os discípulos, e eles estão reunidos numa casa, e Jesus se coloca no meio deles. O texto diz assim, João 20, versículo 19 seguintes: ao cair da tarde da primeira semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Jesus ressurreto aparece para os discípulos, e geralmente nessa época da Páscoa se levantam muitas objeções e dúvidas, inclusive com muito criticismo, dizendo: não, essa história da ressurreição não aconteceu. Aqui de novo nós lemos que Jesus aparece não apenas para uma pessoa, aparece para um grupo, e o apóstolo Paulo vai dizer que depois da ressurreição Jesus aparece para as mulheres, aparece para os 12 discípulos, aparece para mais de 500 irmãos reunidos
qualquer outra coisa que aconteça na face da terra, que a gente tem 500 pessoas dizendo, aconteceu assim, a maioria de nós vai tomar por verdade. Mas quando nós falamos da ressurreição, talvez nós também nos colocamos como Tomé, dizendo, bom, eu não vi Jesus aqui na minha frente, eu não vi as feridas, eu não botei a mão no lado onde ele foi transpassado. Talvez a dúvida de Tomé e a dúvida que nós temos seja muito semelhante. Também é verdade que o final do nosso texto vai dizer algo que diz respeito a todos nós. A história continua, Jesus está ali, Tomé não está. Versículo 24. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Essa é a primeira grande falha agora de quem quer seguir Jesus. Porque é onde os discípulos se reúnem que Jesus está presente e as coisas acontecem. E de repente eu agora, Tomé, me excluo desse grupo e Jesus se faz presente ali e eu não fico sabendo disso. Isso não é uma experiência minha agora. E Tomé duvida. 25. Os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor. Mas ele lhes disse, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no lado, não crerei. Triste isso, né? 26. Uma semana mais tarde, os discípulos estavam outra vez reunidos e Tomé estava com eles. Um lapso de uma semana no qual Tomé é o único dos discípulos que ainda não consegue desfrutar da alegria e da esperança que a ressurreição de Jesus traz. Todos os outros já experimentavam algo novo a partir da ressurreição e Tomé, ainda com a sua dúvida, com o seu coração temeroso a respeito das coisas do futuro. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. 27. E Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a sua mão e coloque do meu lado. Quem contou para Jesus isso? Jesus está com os discípulos, uma semana depois ele está de novo, e nesse lapso de tempo não tem relato de que Jesus tenha se encontrado com nenhum dos discípulos. Mas quando agora de novo ele está ali, ele sabe exatamente o que Tomé falou. E eu já disse isso outras vezes na comunidade, isso me assusta um pouco. Saber que Jesus, que o próprio Deus, conhece todos os pensamentos e todas as minhas falas. Algumas coisas que eu consigo esconder dos outros, eu não consigo esconder de Deus. E Jesus chega sabendo quem é Tomé e o que ele perguntou e diz, está aqui. Se tu precisas uma prova para parar de duvidar, está aqui. E a frase de Jesus, então, para ele no final do versículo 27 é, pare de duvidar e creia. Pare de duvidar e creia. Versículo seguinte diz assim, 28. Tomé disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. Então Jesus respondeu, porque você me viu, você creu, bem-aventurados ou felizes os que não viram e creram. E aqui nós entramos. Nós somos esses que não estivemos há 2000 anos atrás presentes quando Jesus ressuscitou. E a nós é deixado o convite para, a partir do testemunho de 12 discípulos, das mulheres, de textos fora da Bíblia, de historiadores, da palavra de Paulo, dizendo que ele apareceu para mais de 500 irmãos. Essa palavra é para nós. Bem-aventurados, felizes, os que creram sem ver, e que seja assim contigo. E para finalizarmos, eu preciso voltar ao versículo 28, quando Tomé diz, Senhor meu e Deus meu. Na verdade, essa é a declaração que encerra esse momento de Páscoa e deveria ser assim com todos nós.
quando nós de novo chegamos nesse momento, quando nós somos lembrados do que aconteceu, cada um de nós, eu e vocês, precisaríamos cair de joelhos diante desse Jesus que não está em carne e osso na nossa frente, mas prometeu que estaria conosco. Precisamos cair de joelhos, dizendo: Senhor meu, é uma palavra de rendição, dizendo: eu não pertenço mais a mim mesmo, eu pertenço a um Senhor e Ele dirige os meus passos. Precisa ser uma declaração nossa, dizendo: Deus meu, reconhecendo a divindade de Jesus. E eu digo cair de joelhos porque é assim que eu sempre imagino essa cena. Jesus diz: coloca a mão. E Tomé olha para Jesus diante dele e diz, cai de joelhos e diz com as mãos levantadas: Senhor meu e Deus meu. Que essa também seja a tua declaração ao celebrar a Páscoa e a cada dia da tua vida. Nós podemos em algum momento duvidar de algumas coisas a respeito de Deus e não há problema nisso. Expõe a tua dúvida, faz as perguntas difíceis no teu PG, faz as perguntas difíceis para o teu pastor, elas vão reorientar a tua caminhada, mas não deixa de estar com os discípulos, não deixa de constante e diariamente confessar: Senhor meu e Deus meu. Uma feliz e abençoada Páscoa para cada um de vocês.